Thaís, 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 chegou. Aê! Cheguei. E aí, Tudo bem? tudo certo? Tudo? Mocinha, Oi, vambora? bora. Bora. Então, galera, para vocês entenderem, hoje a Thaís ela se disponibilizou aqui a nosso convite para falar um pouquinho de emagrecimento e da trajetória dela. Se vocês clicaram no perfilzinho dela lá, vocês viram um monte de coisa. E parece não fazer sentido ela estar aqui, porque ela é uma pessoa, digamos, numa escala de emagrecimento altamente avançada, né? Em tudo que a gente fala aqui na página. Mas tem um porém que ela vai contar agora, porque nem sempre foi assim. Não é mesmo, Thaís? É, As bem. coisas elas tiveram uma certa dificuldade, né? Eu acredito, deve ter passado por uma certa dificuldade para alcançar até aí. Então vamos começar de trás para frente, tá? O que tu faz hoje de tudo? Porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, né? O que tu faz. Por isso que é legal tu falar Quer sobre. saber com que eu trabalho? É isso? Isso, o que tu faz Tá, hoje, tipo, que o teu trabalho tem tudo a ver tá. e também o que tu faz fora, né? A parte do esporte. Tem tudo a ver Certo. com o que a gente vai falar durante a conversa. Ok. Então, vamos lá. Eu sou psicóloga, né? E eu trabalho na Prefeitura de Gaspar. Trabalho 8 horas por dia, 9, na verdade. Eu tenho uma carga horária de 40 horas na Prefeitura. Geralmente, a minha rotina, então, eu tenho 2 treinos por dia, de segunda a sexta. Eu atendo Uhum. online também como coaching de emagrecimento e Sim, atendo uma clínica particular, né? Então certo. eu tenho todas essas tarefas durante a minha semana. E aí eu tenho a casa, né? Porque eu moro com a minha irmã aqui em Gaspar, então é Sim. casa, é roupa, é comida para fazer. Então eu tenho todas essas atividades e mesmo assim eu levo uma vida saudável, né? E com muita facilidade hoje em dia, mas como o João falou, nem sempre foi assim. Aham. Então, o que é legal para contextualizar, porque, tipo, é uma pessoa normal, né? Com todos os afazeres normal, porque geralmente um dos primeiros empecilhos, das primeiras coisas que as pessoas reclamam, a gente, geralmente é não ter tempo e tal, só que, né? Isso é para todo mundo, porque todo mundo tem uma rotina nesse sentido. Mas tu falou que hoje tu treina 2 vezes por dia, é isso? Por necessidade, né? Hoje realmente eu preciso disso para fazer o que eu amo, que é correr, né? Então, Exatamente. como eu gosto muito de correr, há necessidade de eu também fazer o fortalecimento para poder correr. Aham, Então, eu tive que encaixar, eu tive que adaptar a minha rotina, que é uma rotina normal, como a vida de todo mundo, aham. para conseguir fazer aquilo que eu gosto de fazer. Mas porque tu faz o que tu gosta, porque tu é uma atleta amadora, a gente pode considerar, né? Porque tu Sim, disputa a sim. prova. Exatamente, então por isso tu treina tanto. Mas, como eu falei no começo, como é que foi? Faz quanto tempo, na verdade, Thaís, que tu tem toda essa rotina tão bem estabelecida, tu consegue fazer isso tudo? E há quanto tempo tu consegue manter ela nesse formato? No formato que está hoje, da maneira que está hoje, fazem uns 2 anos e meio. Da maneira que está saudável hoje, né? Aham, Porque a aham, minha mudança, hoje até estava analisando, né? Porque eu comecei a fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu. E desde 2015 eu comecei a aham, tentar fazer esse processo de mudança. E aí, nesse caminho todo, tiveram algumas coisas assim bem ruins que aconteceram. Mas no formato que está aham. hoje faz uns 2 anos e meio. Um pouquinho mais, Então, talvez. tu pode considerar a tua virada de chave foi em 2015, mais ou menos. Foi É em isso? 2015 a minha virada de chave. Tá, e o que aconteceu para tu mudar e se tornar uma pessoa completamente saudável, se preocupar contigo mesmo e, óbvio, por consequência, colher resultado positivo em relação a isso?
Tá. Então, assim, se eu for começar, eu vou só contextualizar um pouquinho desde a infância, porque às vezes as pessoas acham que, ou tem genética, Aham. ou a família se colabora para isso. Então, sempre isso vem desde criança, vem Uhum. desde a infância, né? Sempre tem as questões e as dúvidas das pessoas. Tá, Então, assim, mas só para tipo, pra galera entender. tá. Só duas dúvidas. Tu teve problema literal com peso alguma vez? Eu cheguei a ficar com sobrepeso, né? Um Tá. pouquinho, mas não tive obesidade, nada, mas Mas um a, sobrepeso. a segunda pergunta também é Tive associada. acima do peso, né? Aham, mas, tipo, e esteticamente, tu tinha problema com o teu corpo, assim, de não... Muito, muito, Bastante? Tá, muito. tá. Então, assim, Então, então vamos não lá. tinha. Tá bom, então vamos lá. Vou começar falar um pouquinho sobre a infância, né? A minha Aham, infância não teve nada saudável. Eu nunca fui estimulada a isso, né? aham, Desde criança, muita besteira. Na adolescência, só piorou. Aí veio a bebida também. sim. Esses dias eu até li na tua postagem que tu falou que a tua virada de chave foi a faculdade, né? Sim, sim, aham. A A gente faculdade foi onde eu desandei de contou uma vez. história. Então, foi para mim foi o contrário, né? Sim, E depois que eu saí da faculdade, que eu vim para Gaspar para trabalhar, as coisas começaram a piorar. Eu acho que eu comecei a ter as maiores consequências de tudo que eu fiz antes disso, né? Então, era muita disposição, humor. Eu estava sempre mal-humorada, triste, aham, deprimida, porque eu me odiava, eu não gostava do sim, meu corpo, aquilo que eu estava fazendo com o meu corpo. Eu detestava aquilo, mas não conseguia fazer nada para mudar. Foi aonde eu não conseguia cuidar na alimentação também, então era tudo muito ruim. Eu estava sempre cansada, sempre com sono, e tu sempre tinha, tendo. tu tinha Pode aquela falar. sensação que tu entrava num ciclo sempre, né? Que daí, tipo, Sim, tava cada vez pior e daí tu, quanto mais pior tu ficava, mais tu fazia e aí, tipo, era um efeito. parece, é como um castigo, né? Olha Sim, tudo que eu faço comigo. Então agora sim é que eu vou me castigar mesmo, porque aham, eu tô fazendo tudo isso comigo. Então cada vez eu fazia coisas piores, né? Então, perfeito. eu comecei a sentir realmente assim, uma azia. Era todo dia, eu estava sempre ruim de estômago, porque a minha alimentação era péssima, era tudo industrializado, Aham, me alimentava bem. E também não praticava nenhuma atividade física, isso até os 24 anos. Então, com os aham. 24 anos, foi quando eu disse assim: não, eu vou para o médico, vou tentar ver o que está acontecendo comigo. E tu E aí, tu tá com quanto agora? hoje eu tô com 28. 28. Sim, 4 Então, anos. aos 24, eu fui pro médico e aí foi quando ele me disse, né, que eu tinha que tomar antidepressivo. Ele falou, Uhum. Thaís, tu não tem nada, tu é uma pessoa saudável, eu vou te receitar um antidepressivo que talvez seja o que você tá precisando, né? E eu saí de lá um pouco meio em choque, triste, né? Porque eu sabia no fundo, porque eu sou psicóloga, eu sabia no fundo que eu precisava fazer alguma coisa, né? E que não precisava ser o remédio naquele momento. Que eu Aham. tinha para fazer alguma outra coisa. Então eu fui começar a pesquisar o que eu podia fazer para melhorar a minha disposição, para melhorar a minha autoestima, para ver o que eu podia realmente fazer sem o medicamento. Certo. E aí que eu fui começar a cuidar da alimentação, né? Comecei a cuidar da alimentação e só que eu fiz muita restrição naquele momento. Eu achei que eu Uhum. podia fazer aquilo tudo sozinha, né? Aquela coisa Aham. de eu dou Sim. conta. Então eu até fiz um roteirozinho aqui, tá? Então Não, eu achei tranquilo. que eu começava, que eu ia poder fazer tudo sozinha, mas realmente Aham. não foi Ia assim. ser bem difícil. Tu ia provavelmente perder bastante tempo. Exatamente. E assim, 2015 foi a época mais sombria, né? Daí eu comecei a Aham. fazer atividade física, comecei a ir para academia. E isso durou 3 meses. Eu não consegui segurar muito tempo, não Uhum. encaixava na minha rotina, e eu não dava jeito mesmo, ia um pouquinho, não ia mais. Qual é quais foram os fatores ou qual o fator assim que fez tu na época desistir especificamente da academia? Da academia foi É. porque eu estava muito cansada. Eu sempre Sim. dava, né? Eu dizia, porque na época eu morava em Blumenau. Aham. Então eu ia para Gaspar todo dia. E aí eu comecei a ficar cansada, comecei a ficar mais irritada. E aí eu fazia atividade física, mas eu comia tudo errado, então eu não Aham. emagrecia. E aí dizia que não estava funcionando a Sim. academia. Eu disse, vou largar disso aqui. Para que eu vou Aham. gastar meu tempo se não está funcionando? Então Uhum. era assim, tudo começou dessa forma. Então, em 2015, 2016
foi a época assim, mais sombria do meu processo de mudança. Foi quando eu restringia tudo durante a semana, final de semana eu tinha crise de compulsão. Então, o meu processo ele foi dessa forma, ele começou todo errado, com restrição e compulsão. E 2016 foi a época que eu comecei na Orse. E na metade do ano ali. Então, 2016 eu também já estava com sangue nos olhos e muita restrição, muita restrição. E 2016 foi o ano que eu perdi 11 quilos. Inclusive, vocês acompanharam tudo, porque foi o processo, foi o início quando eu comecei lá e emagreci os 11 quilos. E mesmo assim, eu não conseguia me ver magra. Eu ainda me olhava no espelho e eu ainda me enxergava, eu ainda dizia que faltava coisa, tanto que eu ia para academia 3 ao dia. Eu lembro que vocês riam e me mandavam para casa, né? Direto, Thaís, vai para casa, que daqui a pouco tu vai morar aqui. Fazia um monte de aula, sim. Então, assim, foi uma época bem difícil para mim. 2016 era muita restrição, eu acabei me isolando muito também, porque daí eu não comia nada, isso e aquilo. Não era uma companhia boa para ninguém, né? Porque, afinal de contas, eu não fazia nada, eu não bebia, eu não comia. Então, eu acabei realmente me isolando bastante. Foi nessa época, inclusive, né, que a corrida entrou. Porque eu sabia que correr emagrecia muito. Mas eu tinha na minha cabeça isso. Na época, naquela situação, tu se via fazendo aquilo para ti era certo ou tu se martirizava por estar fazendo aquilo? Na época, para mim, tava tranquilo, assim. Tava eu sabia tranquilo, que tava normal. assim, eu sabia que eu pensava assim, vai ser por um período. Né? Vai ser por um tempo. Eu já colocava assim uma data de validade naquilo. Quando eu chegar em peso tal, eu paro com tudo isso. Deu uma caída aqui. Voltei? Não, tranquilo, voltou. Mas com a cabeça que tu tem hoje, tu faria da mesma forma ou não faria daquele jeito? Não, jamais, jamais. Por isso que, assim, em 2017 foi minha outra virada de chave, né? Porque daí em 2017, com toda essa restrição toda que eu passei nesse período, eu tive a maior crise de compulsão, né? Que eu comi durante 3 dias de uma maneira assim absurda. E depois eu acabei indo para o hospital. Fui para o hospital, passei muito mal, muito mal, muito mal. Minha família, né, viu isso tudo, presenciou isso tudo. Até hoje eu sou zoada por causa disso. Mas assim, há uma preocupação muito grande em cima disso. Porque aí eu voltei para Gaspar, porque eu estava em casa, estava visitando meus pais quando isso tudo aconteceu. E quando eu voltei para casa, para cá, eu disse, tá tudo errado. Não pode ser desse jeito. Né? Porque eu via as pessoas que tinham vida saudável felizes. E eu estava infeliz. Naquele momento, eu estava muito infeliz com tudo que eu estava fazendo. O que é importante aqui, Thaís, do teu relato, da tua própria história, frisar é uma coisa que a gente sempre fala, que é o início, né? Ou sempre quando tu vai dar o start, vai começar algo, é tu conseguir escalar e subir os degraus aos poucos, né? Porque... Só que qual que é o problema, né? Geralmente, esse na verdade, é o problema da humanidade de modo geral. Sempre quando tu vai começar alguma coisa, que é tu sempre querer a coisa o mais rápido possível, né? É imediatismo, né? Exatamente. Por isso que existe um monte de gente que às vezes se aproveita da situação, mas é uma coisa que a gente sempre fala e deixa bem claro, é justamente que o tempo ele vai sempre ser um problema ou uma solução dependendo da forma que tu encara, né? Então, na verdade, o teu relato ele é a forma mais fácil de exemplificar para alguém do que pode acontecer quando tu quer acelerar ou quando tu leva algo ao extremo. Lógico que para tu conseguir emagrecer, tu vai precisar abrir mão de um monte de coisa, só que se tu fizer a loucura, também tu pode ter um efeito reverso e até tu pode ter problema além da tua saúde física, tua saúde mental também pode ficar bem comprometida, né? Tu pode ter um problemão. A gente tem esse problema dos excessos, né? Então a gente sempre vai de um extremo ao outro, do tudo ou nada. Então todo mundo que me procura, Thaís, eu quero entrar no processo, quero fazer o processo de emagrecimento e tudo mais, mas eu quero tirar tudo, eu já digo, não vai ser dessa forma, né? A gente tem que passar por um processo de uma maneira prazerosa, só assim você vai conseguir manter. Porque foi o que aconteceu comigo em 2017. Eu disse, não, eu não quero isso, eu não vou passar o resto da minha vida desse jeito, né? Tendo crises de compulsão, porque eu passo muito tempo em restrição, e quando eu me libero para comer, eu acabo comendo demais e passando muito mal. Então, eu tenho consequências disso até hoje, né? Em questão de... hoje eu tenho uma intolerância maior ao leite,
meu ciclo menstrual, ele já era, então eu não menstruo já há 3 anos. Então, assim, para as mulheres, isso ainda é pior ainda, né? A gente até conversou da questão da vantagem e desvantagem. Para a mulher, isso acaba realmente atingindo. Então, é uma coisa que é preocupante, né? A gente não pode ir de um extremo ao outro. Esse processo ele tem que ser de uma maneira saudável para a gente conseguir manter ele depois, porque é isso que mantém o meu resultado, né? Como a gente falava em manutenção, e depois a gente pode até falar mais sobre isso, que você só mantém um resultado quando você mantém o comportamento. Sim. E quando eu me dei conta disso, eu pensei, cara, eu não vou conseguir manter esse resultado que eu tenho hoje, que é menos 11 quilos, que foi o que eu emagreci. Eu vou ter que Na ficar época, quanto tempo foi, Thaís? Tu falou ali? Os 6 11 meses. quilos? 3 meses. Seis. Bem... Bastante. Para mim foi demais até. Então, assim, óbvio que eu não ia conseguir manter aquilo para a vida toda, porque o meu corpo não comporta aquilo. Não é isso, não é para, né, para aquele peso que eu tenho. Então, assim, a gente tem que entender que cada corpo tem também o seu limite, né? Sim. Né, o limite que eu consigo manter é esse saudável, é esse que eu tenho hoje. Então, isso eu já aceitei, já deu, e para mim, hoje as coisas ficam tudo mais claras. Mas em 2017 eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar sobre isso. Então, eu fiz o curso de coaching e comecei a trabalhar a minha cabeça para esse processo, né? Porque antes eu trabalhava o meu corpo. Eu queria emagrecer o corpo, mas a minha cabeça continuava a mesma. Continuava querendo todas aquelas besteiras, queria beber tudo que tinha direito. Então, é claro que não funcionava, né? A mente de um jeito, o corpo de outro, e não tinha um consenso entre os dois, né? A gente não estava trabalhando juntos, a gente estava trabalhando um contra o outro. Então, não funcionou, né? Obviamente. Então, depois que eu fiz o curso, eu comecei a aplicar tudo em mim. Tudo que eu aprendi, eu aplicava em mim, porque eu pensei, se funcionar em mim, vai funcionar nos outros. Sim, depois você consegue só... Perfeito. Exatamente, eu consigo confiar na técnica, né? Então, acredito que seja a mesma coisa para você. Se você confia na tua técnica, porque funcionou em ti, você vai passar com mais confiança para quem você está trabalhando. Exatamente. É o que a gente sempre fala aqui, tu precisa... É que a palavra, às vezes, ela pode, dependendo como ela é interpretada, pode ser algo meio... vai da interpretação de cada um, mas querendo ou não, tu tem que ter um método, né? Nem que esse método seja tipo, tu sabe o horário que tu vai acordar, o que tu vai fazer e tal. Isso não deixa de ser um método, né? Então, quando tu cria um certo método, a chance da coisa dar certo, ela é muito grande, né? Então, provavelmente deve ter sido isso que tu começou a entender e começou a aplicar na tua realidade. Então, assim, criar... se a gente fosse falar em criar os hábitos, né? Que eu acho que é o mais importante ainda disso tudo. Depois que eu passei por todo esse período difícil, foi em 2018 foi que eu comecei, a minha cabeça já estava bem melhor por isso tudo. Então, eu comecei lá pensando, eu vou fazer desse processo o melhor possível. Eu quero que ele seja realmente o mais saudável possível para que eu me sinta bem fazendo o que eu estou fazendo. Então, teve épocas ali que a primeira nutricionista que eu fui, ela me tirou todas as frutas, ela só me dava batata doce com frango para comer. Então, esse foi um período mais difícil ainda para mim. E daí, depois, quando eu voltei, que daí eu fui até na Luana, né? A gente conversou bastante, ela me ensinou muita coisa. Então, eu voltei a comer sem medo, né? Porque eu tinha medo de comer, medo de engordar de novo. Então, isso tudo eu comecei a trabalhar a minha cabeça para realmente encaixar toda essa rotina, para aprender a fazer um processo de uma maneira mais saudável possível. Então, ali eu voltei a comer direitinho, aí eu voltei a incluir salada, verduras, frutas, e tudo foi acontecendo. Só que, assim, é uma coisa que hoje em dia eu vejo tão natural. Sim. Eu não me vejo mais fazendo outra coisa, eu não me vejo mais naquela vida de lá da infância, da adolescência, da faculdade. Era isso nessa parte que eu queria chegar. Se hoje tu encontrasse a Thaís de 10 anos atrás, 7 anos atrás, tu contasse isso, tu acreditaria naquela época? Jamais. E hoje eu estaria do jeito que eu tô. Eu não acreditaria. E as pessoas que convivem comigo, os meus amigos principalmente, eles ficam até hoje de boca aberta com tudo que eu tô fazendo.
aterrorizado, né? Demoraram para aceitar as minhas novas escolhas, né? Porque quando eu mudei, ninguém na minha família mudou junto comigo. Não, eu mudei sozinha. Meus amigos, não tive apoio. Eu tomei essa decisão e eu assumi a responsabilidade de fazer tudo independente do que acontecesse. Então, eu foquei. É isso que eu quero. E vai ser assim de agora em diante. Então, mesmo com todas né, os percalços que eu passei, mesmo com todas as adversidades, eu segui firme. Porque eu sabia que a única maneira de eu fazer com que eles se acostumassem com a minha nova vida seria realmente não desistir. Uma hora eles iam cansar. E é o que acontece hoje. Para eles é muito fácil me ver lá comendo hoje o pratinho todo bonitinho, porque eu adoro enfeitar o meu prato, porque eu como com mais prazer tudo aquilo. Então demorou, mas aconteceu. Aqui a gente já falou algumas vezes em algumas publicações, é exatamente isso, porque o Jackson, a gente discute também bastante, isso é uma questão da adaptação cultural da pessoa e também do convívio qual ela está inserida, né? Naquele meio que ela está inserida. Porque o início sempre para uma mudança, como qualquer mudança na vida, ela causa estranheza de quem está ao teu redor e para ti mesmo. Desconforto, né? Exatamente. Muitas vezes é difícil, né? Tu tá, sei lá, tu vai sair com teus amigos e daí tu vai falar que tu não vai beber ou que tu não vai comer determinada coisa. No início é bem complexo, mas depois de um tempo as pessoas também se acostumam com aquilo. Só que é onde a maioria não consegue romper, né? Que é tu conseguir passar por essa barreira, né? Porque achar que isso nunca vai passar. No primeiro, segundo, terceiro encontro ali que tu vai sair, ainda te fazem cara feia, mas depois acaba se tornando algo natural, né? Até porque, né? No início tem essa questão muito do focar naquilo que a gente vai comer e naquilo que a gente vai beber. E não naquilo que a gente vai conversar, no nosso contato, no nosso encontro. Né? As pessoas hoje elas pensam que para viver um momento, elas precisam estar comendo e bebendo. Né? Então, se a gente for pensar, você não encontra os seus amigos só para beber e comer, você encontra para rever, dar risada, para conversar. Mas isso realmente é cultural. Então, para você quebrar algo que foi a vida inteira da mesma forma, é difícil. Você ser a pessoa diferente do grupo realmente é bem desafiante, né? Mas isso, com o tempo, vai se tornando natural. As pessoas vão entendendo, as pessoas vão compreendendo que aquilo está te fazendo bem e não mal, né? Porque, de imediato, as pessoas até acabam pensando que aquilo está te fazendo sofrer, né? Então, elas pensam assim, fazer dieta é horrível, ela está sofrendo, vamos tirar ela disso. Né? Então, você não precisa disso, você já magra, e entende? Isso é besteira, para que ficar se restringindo? Tem que beber, a vida só se vive uma vez. Então, assim, a gente ouve muita coisa. A gente bate muito na tecla do comportamento, a gente fala tanto disso, mesmo sendo profissional de educação física, que exercício e alimentação por si só não são suficientes justamente por causa desse tipo de crença, né? Porque as pessoas realmente acreditam que é algo que tu vai ser martirizado, tu vai sofrer muito para conseguir fazer. Por isso que a gente bate tanto, né? E aí, a partir do momento que uma pessoa como tu hoje vem aqui e fala isso, né? Que já teve dos dois lados, é bem importante, por isso que a gente queria tanto que tu viesse falar, justamente por esse exemplo. Então, quando tu seta a tua cabeça, tu muda ela para uma realidade diferente, as coisas elas vêm naturalmente, né? Então, você coloca um objetivo, né, João? Você pensa que aquilo é importante para mim, então eu vou fazer, independente do que aconteça. Eu vou passar por cima de qualquer coisa para fazer o que eu tenho que fazer. Vou assumir essa responsabilidade, porque pode ser que eu tenha que fazer isso sozinha, né? E que não, com o tempo você vai meio que contaminando as pessoas que estão do teu lado, né? Porque as pessoas começam a mudar automaticamente, elas te veem bem, elas estão vendo feliz. É diferente de você fazer um processo, passar por um processo com sofrimento. Quem é que vai querer sofrer junto com você? Ninguém. E aí é o que a gente já falou, a gente também falou várias vezes aqui, que é a questão do ambiente estar inserido, mas junto com o resultado que tu mostra, né? Então, tipo, às vezes uma pessoa ali, tipo, ela quer, mas às vezes ela não vai te falar e tal, mas ela vê que aquilo te faz bem e acontece, então ela também vai querer te copiar e vai querer fazer igual, né? E ela começa a ver... Eu só tô olhando também o tempo aqui, porque eu sei que o Instagram, ele restringe a 1 hora. E então, passado essa parte que tu falou, então hoje para ti o processo é completamente natural, para ti é tranquilo, então é uma coisa que faz parte de ti.
Dá pra gente brincar que é uma simbiose, digamos assim, tu e o emagrecimento, ou tu e as boas escolhas que tu faz. Sim. Como a maioria das pessoas que a gente sempre assiste a gente são meninas, e tu também é mulher, eu queria que tu falasse um pouquinho se existem desvantagens ou vantagens comparado a um homem ou para uma mulher. O que tu acha mais difícil ou tu achou mais fácil nesse processo? Por que eu te pergunto? Porque a gente sabe que, naturalmente, as mulheres, isso é uma questão cultural, né? As mulheres, elas sempre nasceram e cresceram que elas têm muitos afazeres, muitas coisas para fazer em relação ao homem, seja num relacionamento ou no dia a dia normal. Só que também elas têm questões emocionais que muitas vezes pegam, né, para tu fazer escolhas, tu decidir, para tu querer fazer. Então, existem vantagens e também desvantagens. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, porque tu passou por tudo isso também. Tá. Quando até tu me pediu sobre as vantagens e desvantagens, eu fiquei pensando assim, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabe? Porque assim, como eu assumi essa responsabilidade de fazer acontecer, eu não estava me importando quem tinha mais facilidade do que eu e quais eram as minhas desvantagens. Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Eu fiquei ali mastigando essa pergunta porque eu pensei assim, eu não fiquei me comparando, né? Porque a gente tem essa questão de se comparar. Mas eu já fiz processo de emagrecimento com um casal. Então eu já sei como é que é. Realmente, para o homem, por questões, né, de hormonais. Sim, é uma particularidade de cada gênero. Exatamente, é uma particularidade do homem que ele tem realmente, sim, uma vantagem sobre a mulher, né? Toda essa questão. Mas eu acredito que questões emocionais e comportamentais não tenham tantas diferenças assim, não. Né? Eu acho que tudo isso realmente dá para adaptar, sim. Então, assim, a questão é você se conhecer, você saber como que você funciona, você mirar o teu objetivo, saber por que aquilo realmente é importante para você, e independente de como você estiver, né, como estiver o teu emocional, você vai ter que fazer. Então a mulher tem muito daquilo, mas eu tava de TPM. Ok, você vai ter que fazer com TPM ou sem TPM, né? Na TPM quero comer o chocolatinho. Ok, vai comer o teu chocolatinho. Não precisa comer uma barra inteira, mas você pode comer o teu chocolatinho. É tudo. Você vai aprendendo, na verdade, a ter aquela sensibilidade de quando é uma necessidade mesmo, né? E de quando você pode fazer aquilo com controle. E não colocar em cima do teu emocional a desculpa do porquê que você não faz. Não colocar, né, em cima do teu, da questão, o homem consegue fazer tudo mais fácil do que a mulher. Ok, que bom para ele, mas e eu, né? O que eu vou fazer para conseguir um resultado que é bom para mim? É uma questão de autorresponsabilidade também, né? A partir do momento que tu se propõe a fazer, tu vai ter que cumprir independente, né? Hoje a gente ainda fez um vídeo falando disso, linkando com a motivação, mas é por esse caminho, né? Porque quando... tipo, por exemplo, quando tu sabe que teu trabalho, tu tem que trabalhar quando tu tá feliz, tá triste, tá chovendo, tá nevando, tá pegando fogo, tu vai ter que ir do mesmo jeito. Então, tipo, não tem o que fazer, né? E como a gente estava falando, né, porque a minha rotina é uma rotina bem parecida com a rotina da maioria das mulheres. Eu só não tenho filho, né? Mas eu trabalho muito, então, e mesmo assim eu dei um jeito de me cuidar, eu dei um jeito de fazer algo por mim. Né? Então, assim, é aquela questão de você adaptar a tua rotina dentro daquilo que você quer conquistar. Então, é claro que no início você não vai disponibilizar do teu tempo, às vezes 2 horas por dia para você fazer uma atividade física, como eu tenho feito hoje. Né? Então, é claro que você vai reduzir isso, começar aos poucos, incluindo exatamente, ter aquela adaptação. É uma questão de evolução e progressão para tu pensar depois. Né? Vocês, aproveitando, tá falando de rotina, só para quebrar um pouquinho do que a gente tinha combinado, mas é bom, porque às vezes as pessoas também têm curiosidade disso. Sim. Tu consegue dar, tipo, da hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir, um dia, tipo, normal teu, assim? Tipo, como é que tu faz? Então, assim, como que é o meu planejamento? Eu tenho sempre em mente, João, o que eu vou fazer durante a semana. Então, dos meus horários, né, que são fixos no trabalho, os atendimentos extras que eu tenho tudo isso em mente. Então, eu tenho que saber, a minha comida geralmente é congelada. Eu não faço comida na hora, é só à noite, às vezes, que eu consigo fazer alguma coisa, porque não tem como. Eu sei que eu tinha consciência, eu tenho consciência de que não dá para fazer na hora,
Sim. Então, eu quero o meu resultado, então eu vou fazer do jeito que dá. Então, eu faço Perfeito. comida Aí já tem, congelada. Então, isso sim. eu mato, né? A primeira particularidade que, né, a pessoa ela opta por fazer do jeito que ela acha melhor, mas no caso a tua é essa. Então, se tu não tem realmente um tempo para aquilo, porque tu deve ter outras coisas mais importantes para fazer, tu já deixa pré-pronto. Ok, isso é um Deixa. ponto importante. Daí você sempre tem aquela coisa, eu não gosto de comida congelada. É Uhum. uma coisa que eu tenho em mente. Se você tá com fome, você vai comer. É, Tá? Você vai dar um jeito de fazer essa comida ficar gostosa, assim, porque você tá com fome. Quando a gente não tá com fome, a gente escolhe muito. Então, mas essa parte da alimentação eu já tenho sempre planejada para uma semana. uhum. Ah, eu sei que eu tenho um compromisso no final de semana, eu não vou conseguir congelar. No dia que eu for fazer para a semana, eu já faço para mais 2 dias após o final de semana, porque eu sei que naquele final de semana eu não vou ter. Então, eu já Ah, tenho essa rotina alimentar, eu já planejo dessa forma. sim. Sobre atividade física, mesma coisa. Eu já tenho os meus dias fixos do grupo de corrida. Então, esses já estão determinados. Aí o meu treinador passa os meus treinos que eu tenho que fazer, né, da planilha. Uhum. Então, eu sei que eu tenho 4 vezes por semana fortalecimento e 6 vezes eu corro. Então, eu vou encaixando. De manhã eu corro, à noite eu faço fortalecimento. Ah, daí aqui eu vou fazer fortalecimento de manhã, aqui à noite. Eu já tenho isso tudo planejado lá no domingo. Eu já faço esse planejamento, porque para não dar nada, porque se alguma coisa acontecer, eu já tenho como remanejar as coisas que eu tenho que fazer para cumprir aquilo que eu preciso cumprir. Só que, é claro, isso é uma particularidade minha, porque eu tenho objetivos diferentes, né? Sim. Mas é mais mesmo para nortear como que eu faço, porque sem esse planejamento, eu não estava conseguindo manter os meus hábitos saudáveis. Então fica aquela coisa de a hora que dá eu faço e não Sim. vai dar. A gente vai encontrar uma desculpa para não fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então tu acha hoje, a tua opinião é que se uma pessoa ela pretende emagrecer, se ela não tiver o mínimo de organização, nem que seja de um dia para o outro, para saber as coisas que ela vai fazer no dia, tomar a decisão, realmente não vai dar certo. Olha, para quem está iniciando, é muito difícil, tá? É muito difícil. Você deixar acontecer, vai acontecer tudo errado. Porque Sim. qualquer coisa que aparecer na tua frente, no momento que tu tiver com fome, você vai comer. Você não vai esperar, eu vou fazer o meu franguinho, vou montar minha. Não, se você tiver com fome e a primeira coisa que tiver lá na tua casa for um pacote de bolacha, você vai comer o pacote de bolacha. Então, assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer dar certo, eu tenho que pensar qual a melhor estratégia para mim, até para eu tornar esse processo mais fácil para mim. Porque não adianta também eu querer iniciar um processo e fazer com que ele seja difícil de cumprir. Fazer uma Então, eu vou deixar. hollywoodiana, tipo uma coisa mirabolante, assim, que tu nunca vai conseguir cumprir. Que muitas das pessoas, às vezes, usam isso como muleto também, né? Então, tipo, é muito difícil e tal, porque pensa que é uma coisa extraordinária, né? A gente também fala de organização aqui, é simplesmente tu saber o que tu vai fazer, ou, por exemplo, agora à noite, para pelo menos amanhã, durante todo o dia, né? Então, desde determinar horário, o que tu vai comer, aonde que tu vai comer, se tu vai levar, não vai levar e tal. Então, pelo menos para ter o E hoje, e depois que é engraçado, né, que tu também já vive isso. Mas quando a gente cria esse hábito e torna ele tão forte, o hábito saudável, é difícil hoje em dia, quando eu tô desorganizada, eu realmente, assim, não deu, porque aconteceu os imprevistos que podem acontecer e não consegui fazer, eu não penso mais, primeiramente, em comer a comida congelada lá do supermercado, né? Uma lasanha, ou pegar uma pizza, ou pegar um lanche. Eu não penso nisso. A minha primeira opção é, vou fazer um ovo, vou fazer uma omelete. E assim eu vou conseguir. Entende? É diferente hoje. Vou comer uma fruta, então, já que eu não tenho um lanche diferente. Então, a gente não pensa mais em pegar uma barra de chocolate lá como a primeira opção. Você olha para aquilo e você pensa assim, realmente eu tô com vontade de comer isso, né? Eu vou deixar para um momento melhor, vou deixar para depois. Então, é diferente, é automático. Hoje, o meu automático, ele é diferente do meu automático de antes. Porque daí a gente entra também na questão da própria criação de hábitos, né? E se a gente for, tu também sabe, se a gente for pegar ao pé da letra a criação de um hábito, tipo, ela tem uma explicação até mesmo
científica por trás do negócio, de como é que acontece tudo. Então, tipo, tu automatiza tanto para o mal quanto para o bem, né? Então, é uma questão, para a gente, ou para quem realmente alcança e consegue, ela se torna realmente uma coisa normal. Thaís, aí já para a gente ir para a próxima, tu acha que essa questão da organização é um dos principais erros que as pessoas cometem? Tu acha que tem coisa pior? Tu acha que tem coisa que iguala? Qual é ou quais são os principais erros que tu vê nas pessoas que tentam iniciar e muitas vezes não conseguem ou não saem do lugar? Tá, eu coloquei aqui, fiz uma listinha, tá? Acredito que essa questão da organização, sim, realmente seja uma das coisas que mais fazem com que, na verdade, as pessoas caiam na armadilha, né, da questão da desculpa. Ah, eu não me organizei. Muito... isso, assim, eu sempre ouço isso. Tá? Eu não me organizei e acabei comendo errado. Não me organizei e acabei comendo besteira. Não me organizei e acabei ficando sem opções. Isso sempre acontece. Então, eu sempre também estou frisando a importância de você realmente se organizar para isso. Então, assim, as coisas que eu mais coloquei como os principais erros, né? Querer resultado muito rápido, né? Querer aquele resultado para ontem. Então, o processo nos extremos, com excesso, o excesso de restrição, o excesso de atividade física. Você não está acostumado ainda com isso, o teu corpo não está preparado para isso, você não vai suportar isso, porque vai te causar sofrimento. E quando você está sofrendo, a coisa que você mais vai querer fazer é se livrar do sofrimento. E quando você quer se livrar do sofrimento, o teu cérebro vai mandar mais vontade de comer, mais vontade de doce. Ele vai querer te sabotar o tempo inteiro, ele vai te fazer parar, ele vai falar todas as coisas para você realmente desistir, vai te convencer de que isso não é para você, né? Então, tem que cuidar muito com a questão dos excessos. Achar que todo mundo vai colaborar com você, que todo mundo tem que te ajudar, todo mundo tem que ficar do seu lado, que as coisas elas vão ficar... que não vai mais existir problemas na sua vida, né? Então, esse é o maior erro das pessoas. Achar que essa mudança de hábito, ela existe um momento ideal para acontecer. Não existe um momento ideal. E uma coisa que eu, pelo menos, que eu vejo, tá? Mas eu acho que tu também vai concordar comigo. Tem que botar uma coisa na cabeça. Vai dar mais errado do que certo. Eu até coloquei aqui. Sempre vai dar mais errado. Porque nunca vai... É muito mais difícil aparecer uma solução do que um problema. Vai aparecer mais problema do que solução. Muito. A partir do momento, as pessoas percebem. As pessoas mesmo percebem. Só a gente colocar aqui e pedir para elas falar. Né? Tentem aí. Quando vocês decidem fazer uma dieta, né? Não começa... Aí a mãe faz um bolinho, o colega de trabalho traz um bombom, o teu amigo convida para jantar, aí você tem um compromisso aqui, surge um aniversário que você nem sabe da onde. Então, assim, começa a surgir muito compromisso. Aí é final de ano, agora é carnaval, né? Desculpa, é carnaval depois do carnaval. Aí depois... E assim vai, né? Assim vai embolando a coisa. Então, sempre vai ter uma desculpa, sempre realmente vai ter um problema. Então, não existe momento ideal, né? Não vai ter. Então, você tem que fazer agora. Decidiu? Vai fazer, né? Outro erro também que eu comecei a colocar, que eu coloquei aqui, é que existe uma solução milagrosa, né? Que existe o produto tal, o shake tal, que é aquele que vai te emagrecer, né? É aquele alimento, é aquela atividade física, né? Então, as pessoas têm que entender que não existe uma solução, né, para emagrecimento. Existem comportamentos que te levam até o teu resultado. E essa questão do produto, ela também tem a ver com o tempo, né? Como tu falou no começo, tipo, eu quero... A promessa de resultado rápido, né? Mas também isso. E também tem aquela questão de, tipo, tu achar a solução, digamos, a solução ideal, né? Não preciso fazer mais nada. Aquilo ali vai resolver. Isso. Infelizmente, ou felizmente, não existe. Porque se existisse, eu acho que eu e o Jackson ia estar sem trabalho também. Então, também. Então, assim, outro erro também é colocar um prazo de validade, né? Eu vou fazer a dieta, vou praticar atividade física até entrar no vestido, até entrar naquela roupa, até a minha formatura, até o meu casamento, né? Então, assim, não existe um prazo de validade. Se você decide fazer uma mudança de hábito, ela tem que ser para a vida, para ser prazerosa e para ser fácil do jeito que as pessoas querem que seja, né? Porque as pessoas querem que seja fácil, elas não querem um compromisso, não querem mais uma obrigação na vida, porque elas já estão
cheias de obrigações. Então, para que isso realmente seja fácil, seja prazeroso de fazer, você vai ter que praticar até que realmente entre no teu automático e você faça isso da mesma maneira que hoje você dirige, né? Como a gente fala sempre desse processo de aprendizagem do cérebro, né? Que no início tem aquela questão de que é difícil, tudo você tem que pensar para fazer, tudo você tem que saber bem o que você tem que escolher, mas depois isso passa, depois você faz no automático. O processo de emagrecimento é igual a qualquer processo de aprendizagem, né? As pessoas só têm que ter paciência. Perfeito. Outra coisa que eu coloquei aqui é a questão da motivação, né? Eu só vou fazer a dieta quando eu estiver motivada. Eu só vou fazer atividade física quando eu estiver bem disposta para isso. Se eu estou desmotivada, eu não vou fazer. Hoje não foi um dia bom, então eu vou ficar em casa. Hoje eu estou estressada, eu vou comer mesmo porque eu mereço. Então, toda essa recompensa, né? E essa crença de que para fazer as coisas acontecer, eu tenho que ter motivação. Aí quando é que vai começar, Thaís? Nunca. É isso aí. Porque a gente sabe Nunca que não começar. é assim. Não. Nunca vai começar. Tá? Então, às vezes, aquele dia que você determinou, eu vou começar na segunda-feira. Você chega de manhã e leva uma porrada na cabeça, vai lá e tem uma crítica lá do teu chefe, ou você é demitido, ou você fura o pneu do carro, acabou o início da tua mudança de hábito. Então, é aquela questão, se você determinou que você vai fazer isso, você vai ter que fazer, independente do que aconteça. Se chover canivete, você vai você vai fazer uma atividade física em casa. Então, é aquela questão de você não pensar no problema. Você foca na solução. Se você só olhar para o problema, você não consegue enxergar a solução. Então, você tem que direcionar o teu foco para outra coisa, né? Não deu para fazer daquele jeito, eu faço do outro. Thaís. Tá? Pode falar. Não, mas tem mais algum? Não, depois eu só ia falar da manutenção. Tá. Tranquilo, é que eu tô aqui no tempo ainda, porque eu tenho mais uma pergunta para te fazer, né? Pode fazer. Que é se hoje alguém chegasse para ti, então, Thaís, quer emagrecer, o que tu falaria de primeira para essa pessoa? Quais conselhos tu daria? Por quê? Boa. Para quê? Né? Primeiro ela teria que me responder isso. Por que você quer emagrecer? Para quê? Quem você quer se tornar? Quem essa pessoa vai ser? O que essa pessoa será capaz de fazer? Do que você está disposta a fazer para conseguir o que você quer? Está disposta a manter tudo isso para o resto da tua vida? Acho que todos esses questionamentos, todas essas respostas por si só já conseguiriam convencer ou não a pessoa. E aí, o que ela faz para manter isso aí? Tem que manter o comportamento. Só, simples. Manter o comportamento. O que te levou até o teu resultado, você leva para a vida e aí você mantém o teu resultado. Mais alguma coisa? É isso. Para manter, é isso. Tem Então, algumas dicas depois, se você quiser saber. Por favor, então, já aproveita. Chegou a ver se alguém fez alguma pergunta, se alguém... Não, eu tava me deu um oizinho. Oi, Dani. Não passou nada. Só a Dani te mandou oi e a Rosana concordou contigo quando tu falou de alguma dificuldade. Agora eu não lembro. É que eu tava também prestando atenção, concentrado. Certo. Mas, então, se alguém tiver alguma pergunta, gente, fica à vontade, tá? É para vocês. Foi quando a gente falou dos problemas ali. Tá. E aí ela concordou. Certo. Eu vou passar umas dicas, então, né, de quando a gente começa um processo de emagrecimento, o que a gente pode fazer, tá? Para tornar isso um pouco melhor. Um pouco mais fácil até, né, de você manter os seus comportamentos no início. A gente sabe, a gente compreende a dificuldade que é, mas se você tem claro, né, aquilo que eu falei para o João, o porquê e para que eu estou fazendo tudo isso, isso já vai te dar aquela motivação que você busca, né? Isso já vai realmente fazer com que você
tenha claro na tua mente como você, o que você precisa realmente, né? Daquela motivação que é tua, é por você isso. Então as pessoas têm que entender, né? Então essa seria a primeira dica. Saiba exatamente o porquê que isso é importante para você. E aí você já vai ter bem claro, né, na tua mente que você é você que precisa fazer alguma coisa, porque é importante para você, né? Não é importante para mais ninguém, é para você somente. E Outra coisa, cada vez que a pessoa desanimar, ela vai voltar lá e vai lembrar do porquê ela tá fazendo. exatamente, o porquê que ela está fazendo tudo isso, né? Então, outra coisa também é assumir a responsabilidade por esse processo. É minha responsabilidade fazer, né? Eu vou aceitar a ajuda das pessoas que realmente são os profissionais que vão me auxiliar nisso, mas é minha responsabilidade. Então, não colocar a responsabilidade nos outros, porque às vezes as pessoas querem começar só quando a amiga começar também. Aí a amiga não começa nunca, a pessoa não começa nunca. Ou quando as amigas começam, uma desiste, a outra desiste também. Então, é muito mais fácil se você começar sozinha. E assumir essa responsabilidade. Independente se alguém vir comigo ou não, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Perfeito. Tá? Então, outra coisa também, fazer independente da dificuldade, porque vão ter muitas dificuldades. Mas você vai ter que fazer mesmo com essas dificuldades. A gente falou agora, vai ter muito mais problemas. Você pode se preparar. Né? A questão também do planejamento e da organização, que a gente também já comentou. Isso, né, é fundamental para quem está iniciando num processo de emagrecimento, se planejar, né? Inclusive, a outra dica que eu vou dar, planejar, inclusive, o furo. O famoso furo. Sim, o sim. famoso, né? Eu tenho um aniversário. Você vai se planejar para isso, né? Às vezes você vai se planejar para comer. Você não precisa se planejar para não comer. Você não precisa levar a tua marmita. Você não precisa levar a coisa. Você pode fazer isso. Você pode ir lá e você pode comer, mas se planeja para isso. E a questão da organização, Thaís, a gente sempre gosta de ressaltar, tipo, a gente já falou isso aqui, tem vídeo nosso aí no YouTube, o caramba, mas é uma coisa, tipo, sempre de salientar e entender por que é importante. A organização, ela é importante para te tirar as opções de escolha, tá? Porque para quem quer emagrecer, a pior coisa é tu chegar, por exemplo, numa hora de uma refeição ou na hora que tu deveria ir para academia e daí tu para pensar. Esse para pensar, fudeu. Aí a chance da cagada é 99%. Então, quando tu organiza, tu já sabe o que tu vai fazer. Tu só executa o que tu já tá planejado. Exato. Porque se tu Tá lá chegar... pronto, é só tu fazer. Tu chegar na hora pra... eu vou ver, vou pensar, tu vai escolher errado. Até a gente pode colocar isso como uma das principais dificuldades também de hoje em dia, né, João? Porque assim... a opção é tanta, a oferta é tanta que a gente já nem sabe mais o que fazer. Então, são muitas dietas, de todos os tipos. É muito exercício físico, cada vez mais, né? Tem o crossfit, tem academia, tem musculação, tem funcional, tem isso. Eu nem sei mais o que fazer. Então, às vezes as pessoas ficam com esse excesso de escolha. A gente sabe que quanto mais a oferta, mais difícil é para a gente escolher. Né? E como tu mesmo disse, no momento que tu vai chegar com muita fome, as chances de você ir lá e optar por aquilo que não está no teu planejamento, se você não tiver tudo organizado, é muito grande. Sim. E a outra que eu até coloquei como última, que é uma das coisas eu acho que assim que mais faz as pessoas desistirem, é falhar. É quando elas falham, né? Porque elas iniciam o processo achando que elas vão fazer sempre tudo certinho. Não, eu comecei e agora é 100% de mim. Até o primeiro final de semana. Até o primeiro evento que elas têm. Aí elas erram e elas acreditam que como elas erraram, elas não têm capacidade de isso, elas não vão conseguir e aí desistem de tudo. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você entende que você vai falhar, que você vai fazer muita coisa errada, você vai cair, você vai ralar o teu nariz no chão, mas aí você vai levantar, você vai limpar, você vai curar a tua ferida e você vai seguir em frente, com a cabeça erguida, fingindo que nada aconteceu. É isso aí. Aprende com o erro para não cometer ele de novo
e segue em frente. Até porque, né, digamos, o pior que pode acontecer é tu errar, só que, óbvio, tu vai sempre ter aprendido alguma coisa com isso. Exatamente. E, O erro em si e é é, demais. e isso sim, E até sem na minha dúvida, situação aqui dá para entender, né? sim, sem dúvida nenhuma um dos, se não talvez o pior que faz as pessoas realmente. Por isso que muitas vezes a manutenção não acontece, né? Justamente por isso, porque tu erra ou tu começa a errar muito e As pessoas aí têm fica. dificuldade de lidar com essa frustração do erro, né? Eu sou Exatamente. uma pessoa que não erra, eu não posso errar, né? Eu tenho que fazer tudo E aí 100%. desanima. Não existe, né? Isso É, não existe esse 100%. Então, às vezes, assim, a gente que trabalha com isso, às vezes a gente até fica desconfortável, né? De expor, às vezes, essa questão de, eu tô comendo um pedaço de bolo. sim, Aí fica todo mundo te sim, olhando e dizendo, nossa, mas você tá comendo um pedaço de bolo? E, sabe, sim, eu olho para as pessoas e todo sim, mundo diz assim, mas você que não pode? sim. E eu digo, não, eu posso É, tudo. Eu mas posso comer o que pode. eu quiser. Mas eu escolho não comer isso com frequência. Sim, Né? São as minhas escolhas, sim. mas no momento que eu quiser, eu vou lá e como. Isso é uma questão mesmo comportamental, né? Porque essa questão também da falha, o que induz as pessoas é justamente, às vezes, tu tá no meio e daí tu fala que tu tá de dieta, tu tá mudando e aí alguém já começa a te julgar, porque daí e aí a pessoa já fica meio assim e aí já não quer mais saber e tal, e aí E entra nessa questão do erro. também tem a questão, né, João, de que assim, isso acaba meio que sendo uma justificativa para as pessoas para não fazer Sim, nada, para não mudar os seus hábitos. sim, Ah, tu tá vendo? Ela tá comendo bolo, viu como não dá para ninguém aguenta fazer dieta, nem vou sim, começar. sim, sim, sim. É bem isso aí mesmo. Né? É, Então, assim, elas têm aquela crença de que tem que ser tudo 100%. Eu tô sim, vivendo de dieta, eu só como alface e frango. Não é assim. Não é assim. Eu como de tudo. Hoje eu como de tudo. Inclusive, ontem comi bolo. sim, Tava delicioso, inclusive. Mas sim, hoje, vida normal. sim. É Thaís, isso. mais alguma coisa? Não, acho que é isso, né? A gente quase bateu, tá? Cuidando aqui, falta 9 para as 10. Se alguém É, tiver aí alguma dúvida, quiser a perguntar alguma gente, coisa, a alguma gente, curiosidade, fica à vontade, tá, gente? a gente não vai ser cortado. Deixa eu ver se não apareceu mais nada. Não, galera, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, a hora é agora. Senão a gente vai se despedir. Vamos ver se aparece alguma coisa aí. Devia ter pego uma água. Agora já era. Também. Peguei. No, Acho que não. Thaís, muito obrigado por dispor do teu tempo. É sempre muito Obrigada a você pelo legal. convite. Fiquei feliz É, com o convite. é sempre muito legal falar disso aqui. Eu, particularmente, gosto muito. Ó, Ah, Jackson fez uma pergunta. vai lá, Thaís. Pode mandar a bala ali. Então, para tudo, né? Para tudo. Os novos hábitos, eles me deram mais disposição, mais energia. Se hoje eu consigo dar conta da rotina que eu tenho, porque eu acordo às 5h30, às 5h15 da manhã e eu só vou parar às 10 horas, 10h30. Mas assim, é o tempo inteiro, é uma rotina frenética mesmo. Eu não paro um minuto enquanto eu só tenho o meu intervalinho na hora do almoço para comer. Eu paro para comer. Depois disso, é o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Então, eu só consigo dar conta hoje em dia de tudo isso porque eu tenho uma alimentação saudável, pratico atividade física, dou conta de fazer todos os meus treinos porque eu tenho essa rotina saudável. A minha recuperação muscular hoje em dia, ela é completamente diferente. Eu não fico doente há mais de 2 anos, resfriado. Eu tinha cistite com frequência, a mulher sabe bem o que é isso. Eu vivia com infecção urinária, eu tinha gripes e infecção na garganta, estava sempre com a garganta inflamada. Era assim, ó, eu ficava doente muito fácil. Hoje em dia isso é muito raro de acontecer. Eu não tenho uma inflamação na garganta há mais de 2 anos, eu não tenho cistite há mais de 2 anos, resfriado, eu só fico quando baixa muito a minha imunidade. E isso acontece uma vez por ano e eu nem preciso tomar medicamento porque ela passa rapidamente. Então, assim, toda a minha questão de recuperação de lesão da corrida é muito mais rápido. Então, assim, mudou completamente a minha vida, né? Em todos os sentidos.
Galera, se você tiver alguma dúvida do que a Thaís falou, tá? Vocês podem procurar no Google, porque ele vai responder para vocês que o nosso sistema imunológico ele tem uma completa relação direta com bons hábitos, né? Então, quando tu se alimenta bem, tu se exercita, mas tem também, principalmente, regularmente, com uma certa recuperação, porque o exercício para a gente ele é um estresse, ele causa alguns problemas no sistema imunológico, mas problemas no bom sentido. Se tu tiver uma boa recuperação, ele vai ficar mais forte. Então, óbvio que boas escolhas de forma geral da tua vida, eles vão fazer o teu sistema imunológico ficar muito mais forte. Então, esse relato, para a gente que é do meio, ele é comum, que tu consegue ficar muito mais forte em relação a qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de doença que o meio que tu tá pode te trazer. Então, mais um dos pontos positivos de ter bons hábitos em relação a isso. Olha, Jackson, pode-se dizer completamente. Hoje, a Thaís de hoje é uma Thaís completamente diferente de antigamente, né? De uns 5 anos atrás, digamos assim. Hoje, os prazeres que eu tenho na minha vida, eles são muito mais intensos, né? Eu consigo viver esses prazeres da minha vida hoje muito mais feliz. Então, eu tô sempre mais disposta para fazer tudo. É muito diferente, é muito diferente. Realmente, assim, eu tava conversando hoje lá no trabalho a respeito disso, que as pessoas elas não têm noção do que os hábitos saudáveis fazem com a gente. Porque se elas soubessem de verdade, ninguém iria ficar nos hábitos ruins. Todo mundo ia querer mudar seus hábitos porque elas iam ter uma noção muito mais clara do que é. Só que só consegue usufruir disso tudo quem pratica, quem faz. Quem não faz não consegue usufruir, não consegue acreditar no quão bom e no quão prazeroso é ter uma vida saudável como a gente mantém. E quando a gente fala em saudável, não é saudável de restrição, de excesso de atividade física. Não, muito longe disso, né? Você ter uma vida saudável é justamente você poder fazer tudo o que você quiser com controle, sabendo que aquilo faz bem para você e não por ansiedade, por estresse, eu estou descontando, eu estou compensando alguma coisa. Então, realmente, hoje eu posso considerar, sim, que eu tenho uma vida muito mais feliz, com muito mais conquistas, né? Porque tudo isso, você muda os teus hábitos alimentares, você consegue acreditar mais em você mesma. Né? Você se vê como uma pessoa capaz, sua autoestima eleva, então você se sente capaz de qualquer coisa. Tanto que hoje eu consigo os meus resultados, principalmente na corrida, exatamente por isso, porque um dia eu resolvi mudar. Um dia eu resolvi ter uma vida mais saudável. E hoje eu acredito que eu sou capaz de qualquer outra coisa se eu realmente me dedicar para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Sim. Isso é bem interessante. Há um tempo atrás também tive um relato de uma aluna que ela falou a mesma coisa. Ela falou, tem muita coisa que eu aprendi aqui contigo, com vocês, de ver, assim, principalmente questão de disciplina e tal, que eu consigo aplicar hoje na minha empresa. Então, tu tem um monte, além da mudança física, lógico, tu vai ter um monte de... Expande para outra coisa. Não fica só preso na... Exatamente, tu vai ter um monte de mudança. Então, realmente, só quem passa por isso, ou só quem tem o benefício, se coloca à disposição de fazer isso. Consegue enxergar. O Jackson mandou ali, isso deixou mais forte. É lógico, tu cria uma casca muito, muito grande. Então, são poucas coisas que te abalam depois de que tu se coloca mesmo, que tu vê que tu é capaz. Não é qualquer desculpa que te derruba. Na verdade, não tem desculpa. Realmente, o que realmente vai te impedir de fazer alguma coisa é justamente uma coisa muito séria. Sim. Jackson, obrigado pelas perguntas, pela participação. Eu sei que eu saí ali da academia, estava dando aula ainda, mas eu tenho que chegar para assistir. Thaís, obrigado de novo pela participação, por despender. Fiquei bem feliz. A gente provavelmente vai te solicitar mais algumas coisas. Provavelmente. É legal quando vem... Como eu falei na live com a primeira menina que participou, a Jéssica, quando a gente fala é uma coisa, mas quando a gente traz alguém de fora, e também quando é uma mulher falando, eu, particularmente, se fosse mulher e estivesse assistindo, também ia achar muito mais interessante quando a gente ouve um relato. E como eu te conheço também há bem mais tempo, eu já sabia de grande parte da história. E eu acho muito bacana essa história, é sempre legal de ouvir, porque realmente é muito admirável. Eu tenho certeza que muita gente gostaria, talvez não saiba, mas gostaria de passar e alcançar isso tudo que tu passou e hoje ser completamente livre, né? Então, o que a gente prega aqui de tu engordar, emagrecer e nunca mais engordar, é realmente o que tu também prega. O que tu uma verdade.
falou, a liberdade. Exatamente. E isso realmente é completamente fazível, né? Dá para fazer e tu é um exemplo disso, tá? Obrigado mesmo, tá, Thaís? Quer falar Obrigada, alguma obrigada. coisa? Não, só agradecer